Não sei se os irmãos já perceberam, o pastor sempre coloca uma matéria dentro do grupo e ele depois explica melhor na reunião. Vocês já perceberam sobre isso? Então o pastor sempre põe lá um temperozinho do que eu vou falar, e aí na reunião eu explico gradativamente, sobre o que eu quis dizer sobre a matéria. E está relacionado sobre o amor. Jesus Cristo foi o maior homem que viveu sobre essa terra, e a fonte de amor e a grandiosidade que Ele fez pela humanidade foi muito grande e importante. E eu destaquei um ponto de vista lá em João 13:35. Vamos ler esse texto. Porque Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos justamente por esse fato. João 13:35. Os não acharam? Basta dizer: e reconhecereis os meus discípulos quando houver amor entre vós. E é exatamente isso que é o ponto principal entre uma igreja e todos aqueles que se proferem se reunir em uma comunidade cristã, aonde vai falar sobre o cristianismo e o nome de Jesus Cristo. Tem que haver amor entre eles, tem que haver amor dentro da igreja, amor, união e uma verdadeira paz. Amém, igreja? Amém. E falando sobre amor ou verdadeiro amor, lembramos sobre a parábola do bom samaritano. E é justamente o assunto em pauta que nós vamos falar hoje. Vamos reconhecer verdadeiramente o que Jesus quis dizer sobre uma parábola. É interessante que essa parábola que Jesus Cristo salientou acontece hoje em muitos locais de adoração sobre a terra, em muitas vidas de pessoas que às vezes proferem seguir a Deus, a Cristo, mas no fim são verdadeiros religiosos. E vamos entender verdadeiramente o significado de uma parábola do bom samaritano e de um religioso. Vamos entender essa comparação. Jesus usou 3 situações, Usou o levita, o sacerdote, primeiro o sacerdote, passou, depois o levita, e no final o samaritano, que foi o único que teve compaixão. Vamos entender exatamente o porquê Jesus usou essa comparação, e entender também que essa parábola, embora foi usada há muitos anos atrás, infelizmente acontece nos dias de hoje, principalmente dentro da comunidade evangélica. Abram suas Bíblias, por favor, meus irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Ali fala justamente sobre essa parábola. Lucas 10, 25 a 37. Passa a dizer: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe respondendo: bem, faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: mestre, quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse, agora vem a parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu das mãos dos salteadores, os quais, despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando
o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, olha só, o certo sacerdote. Irmãos, o sacerdote e os levitas eram os mestres das leis, que pregavam a lei de Deus. E vendo, passou de largo, ou passou rápido, com pulos rápidos, vendo aquela situação do homem ali no chão. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou correndo, de passos largos. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé. Irmãos, os judeus não se davam, presta atenção, os judeus tinham nojo dos samaritanos, não se misturavam com os samaritanos, tá? Olha só a comparação que Jesus fez, interessante. Ele pegou dois homens das leis religiosos e pegou aqueles que não eram religiosos, como os judeus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, ao pé do homem que estava caído, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e passando sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, olha só que interessante, né? Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo? Aí Jesus perguntando, né, para aquele homem, o doutor da lei, qual daquele que caiu nas mãos dos salteadores, que foi o próximo? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Eu não sei se os irmãos prestaram bem atenção no filme, mas o mestre da lei ali, ele deu uma engasgada para falar, tipo assim, ele não aceitou a comparação que Jesus Cristo fez, né? E aí ele diz, nota-se que na Bíblia não salienta, olha só, eles não falaram, eles não conseguiam nem pronunciar a palavra samaritano, tá? Ele disse assim, o que usou de misericórdia. Olha só como é a prepotência dos judeus. O que usou misericórdia para com ele. E aí o nosso rei Jesus disse, vai e fazem da mesma maneira. Essa daí é a ilustração citada por Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Os irmãos já conheciam essa parábola? Quem conhecia, levanta a mão. Muita gente não conhecia aqui, né? Então vamos esmiuçar bem em detalhes, para a gente entender verdadeiramente o que Jesus Cristo quis dizer em pormenores e qual é a aplicação para os nossos dias de hoje. A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas e importantes de Jesus. E ela foi contada como resposta a um doutor da lei, conforme vimos, que perguntou, quem seria o próximo que deveria amar? Jesus, ao invés de oferecer uma resposta teórica, contou uma resposta que desafiava preconceitos e que redefine o conceito de próximo e nos chama a agir com, não sei se os irmãos entenderam, o objetivo de tudo isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo contou essa parábola, é que Ele nos chama a agir como seguidores dele, os verdadeiros seguidores, presta só atenção, com compaixão e misericórdia. Esse é o ponto. O verdadeiro amor é uma demonstração em ações concretas e ultrapassa barreiras culturais, sociais e religiosas.
Note-se ali que era um homem que estava ali jogado, precisando de socorro. E os dois mestres das leis, tanto o sacerdote como o levita, não prestaram socorro àquele homem. Dá para fazer alguma comparação hoje em dia? Né? Com os líderes religiosos, com muitas igrejas por aí que pregam o amor, mas não fazem. Vamos ver então quem é o próximo. Jesus nos ensina que o verdadeiro amor não se limita a definições teóricas, mas é um demonstrativo em ações práticas. O doutor fez uma pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Interessante que todos eles, todos os religiosos, eles se preocupam, a vida eterna, na teoria. E Jesus, ele como Filho de Deus, antes de qualquer pessoa que parasse na frente dele para perguntar qualquer coisa, ele já lia a mente antes. Não tem como. Antes da pessoa abrir a boca, Jesus era que nem um computador assim, Eu já tinha a resposta assim, para poder passar. E eles não sabiam disso. E o que farei para herdar a vida eterna? Perguntado. O doutor da lei pergunta a Jesus como alcançar a vida eterna. E novamente Jesus o direciona às Escrituras. A lei dizia para amar a Deus e ao próximo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E também em Levítico, capítulo 19, o versículo é o 18. Mas aquele homem, buscando justificar-se, tenta restringir o conceito de próximo. Muitas vezes também, meus irmãos, buscamos limitar as nossas responsabilidades, perguntando: quem merece o nosso amor? Mas o verdadeiro amor não tem fronteiras. O amor verdadeiro não pergunta quem merece. Ele simplesmente age, como Jesus Cristo demonstrou em toda a passagem dele aqui na terra. Se vermos a passagem inicial do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali ficaremos maravilhados com o verdadeiro amor que Jesus Cristo demonstrou com a humanidade. Devemos nos perguntar se estamos realmente vivendo o amor que Deus nos chama a demonstrar. Temos que fazer essa pergunta pessoal. O amor que Deus requer não pode ser justificado por desculpas, meus irmãos, mas demonstrando por atitudes. Ou seja, às vezes as pessoas precisam da nossa ajuda. Se tivermos condições de dar, o porquê não fazer? Não devemos só ficar na lei, temos que praticar. Vamos falar sobre a definição do que significa o próximo. Jesus transforma a pergunta de quem é o próximo para como ser ou quem é o próximo. A parábola redefine o próximo como qualquer pessoa em necessidade. Olha só, independente de sua origem ou contexto. Lembrando que Jesus usou uma parábola, não que aconteceu. Mas através dessa parábola, Jesus usou uma situação a qual ele colocou entre os dois homens da lei e os samaritanos, sabendo que aquilo aos olhos dos dois samaritanos, do levita e do sacerdote, era impossível isso não acontecer. Por isso que Jesus já usou essa situação, que se realmente acontecesse, seria definido como Jesus contou. Interessante. Então, qualquer pessoa
em necessidade, independente de sua origem ou contexto. Nós cristãos somos chamados a ser próximos de todos que necessitam, sem distinções ou preconceito. A verdadeira questão não é quem é o próximo, mas se estamos dispostos a ser próximos. O amor genuíno é demonstrado em compaixão, prática e sacrifício pessoal. E nós vamos falar daqui a pouco do samaritano, que ele fez um grande sacrifício. Às vezes a gente segura a nossa mão porque talvez a nossa ajuda para o próximo seja um grande sacrifício. E olha, às vezes estamos sendo testados por Deus. Note-se que essa situação aconteceu ali, que envolveu amor, preocupação, envolveu também custos adicionais, que aquele homem a ser tratado gerou custos. São certos pontos de vista, que pode acontecer com a gente também. E o nosso Criador às vezes pode nos usar a estender a mão para uma pessoa em grande necessidade. Às vezes financeiro, saúde e principalmente espiritual, que é o mais importante de tudo isso. Porque as pessoas hoje no mundo caminham para a porta larga que conduz à destruição. A humanidade em si, em grande demasia, está caminhando para a porta que conduz à destruição. São poucos hoje que estão dentro da igreja, aquela portinha estreita, apertada, que é tão difícil se manter. Às vezes vem um monte de pedra na nossa frente para fazer a gente tropeçar e sair. Mas nós temos que continuar nesse caminho, independente das pedras que venham surgir. Vamos falar agora sobre o homem ferido que caiu na mão dos ladrões. A Bíblia usa o termo salteadores. O homem foi roubado, espancado e deixado ali, à beira da morte, na estrada de Jerusalém a Jericó. Por que Jesus usou essa estrada de Jerusalém a Jericó? Porque era uma estrada perigosa para passar sozinho, né? É como se a gente pegasse um local aqui nessa cidade, à noite, que fosse perigoso passar andando a pé. Então Jesus usou justamente essa ilustração. O homem ferido representa a fragilidade e a vulnerabilidade humanas. Alguém capaz de se ajudar a si mesmo e precisa de um propósito. Meus irmãos, hoje a grande carência e necessidade, conforme eu relatei, é espiritual. A pessoa, quando ela se encontra espiritualmente, ela reconhece que realmente ali ela descobriu a verdade. Essa pessoa renasce. Essa pessoa, ela sai da escuridão para a luz. É como se ela Jesus tivesse aparecido na frente dela. Ela ressurge para ver. Então temos que procurar pessoas que estejam nessa situação. A depressão mata, ela destrói, ela faz a pessoa tirar a sua própria vida. Então, ao sentirmos pessoas assim que estão mortas espiritualmente, e nós temos essa riqueza que é a palavra de Deus, a verdade e o seguimento de Jesus, como Jesus disse, né? Quando a gente encontra o verdadeiro caminho, é como se a gente tivesse descoberto um tesouro enterrado, que não pertence a nós, em um certo terreno. Os irmãos lembram dessa parte, dessa consideração? Aí Jesus falou assim: o homem sensato, vende tudo que tem para se apoderar daquele terreno. E depois que ele compra aquele terreno, ele toma esse tesouro.
e guarda para Ele. Então, quando a gente reconhece que estamos verdadeiramente no caminho de Jesus, fazendo o que é certo, correto e aceitável aos seus olhos, estamos na verdade, nós temos uma riqueza grande. E quando vemos uma pessoa ali morta espiritualmente, passando por situação difícil, depressão, problemas em casa, com filhos, famílias ali, sem saída, e muito embora às vezes não significa que a pessoa está dentro de uma igreja ou de uma denominação, que ela está ali, que ela está feliz, ou que ela está protegida, ou que ela está no caminho certo. Eu já conheci várias pessoas que frequentaram a igreja há anos, e sempre ali, oprimida na depressão. E Jesus fala que o seu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, 28. E Ele convida essas pessoas a ir até Ele. Então, igreja, não guardamos essa arma poderosa que nós temos, que é o conhecimento da palavra de Deus, o caminho de Jesus, para nós. Vocês podem salvar vidas. Amém? Amém. Como eu disse, há muitos feridos em nossos caminhos, físicos, emocionais, espiritualmente, precisando estar atentos para ajudá-los. Esse ponto é tão importante. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem alguém que já tirou a sua vida por depressão. Eu conheço também pessoas, pessoas que tiraram as suas próprias vidas, porque não encontram o caminho e a solução. Os feridos no caminho são um chamado à ação para os filhos de Deus, conforme a atitude do bom samaritano. Agora nós vamos falar sobre a indiferença dos religiosos, que passaram ali a passos largos. Basicamente quase nem olharam para aquele homem, ficaram preocupados mais ou menos com os salteadores, se estavam ali escondidos para abaterem a próxima vítima. O sacerdote e o levita, apesar de suas funções religiosas, ignoram o homem ferido. A religião sem compaixão, presta atenção, a religião sem compaixão, ela é vazia. E eles podem ter tido desculpas, mas sua falta de ação os condenou naquela situação que Jesus contou. Eu vou contar uma experiência aqui, bem breve, baseado sobre os religiosos que seguram as suas mãos. Uma certa denominação religiosa, contada isso por uma irmã, A irmã, ela se encontrava afastada dessa organização, ou seja, ela tinha sido expulsa dessa organização devido a alguns problemas internos, E nesse tempo ela ficou mais ou menos um ano afastada e começou a frequentar novamente para ser readmitida nessa organização. E ela ia sempre para essa igreja com os filhos, Ela ia de carro, sempre com os filhos. E um dia, ela voltando da igreja, bem próximo à igreja, o pneu do carro dela furou e estava chovendo. E ela com duas crianças, pneu furado e chovendo. É difícil, A mulher já não gosta de trocar pneu nem com a lua, Nem com o sol, Sempre não gosta, verdade, é difícil. Hoje em dia tem uns macaquinhos que você liga lá, liga lá já, carro mesmo, elétrico, já, mas tem um negócio para soltar a roda, E aí imagine na chuva, ela ficou lá. E aí é mais ou menos a história do que Jesus Cristo contou. É interessante que na hora que eu peguei para pregar o bom samaritano, aí o pastor já lembrou desse fato. E aí, como era a saída da igreja, ela era bem conhecida, Os
irmãos da igreja dela, passa um, olha para ela, passa outro, passa outro. Que nem os levitas, os sacerdotes, mesma coisa, todo mundo passou. E ela lá assim, né? Com criança, esperando que alguém fosse passar. A igreja fechou, esvaziou, e todos passaram por ela e não estenderam a mão para ajudá-la, porque ela estava, desassociada, afastada da igreja. Conforme as regras internas da igreja, uma pessoa desassociada, você não pode nem falar com ela, nenhum assunto, até que a pessoa volte para a igreja, através lá do sistema interno dos pastores, enfim. E é extremamente proibido estender a mão. E aí, ela conta que passou um bom samaritano. E esse bom samaritano era de uma outra igreja, era diferente da denominação dela, era um evangélico, era um cristão, era um pastor. E ela disse assim, quando ele passou assim, estava com a esposa dele, com os filhos, ele automaticamente viu a situação dela, e ele já parou, perguntou para ela o que está acontecendo e tal, e ele falou, você quer que eu troque o pneu? Ela falou assim, puxa vida, você faria um grande favor para mim, porque eu não consigo. E aí o bom samaritano parou, mesmo na chuva, trocou o pneu para o carro dela, tudo certinho, e ela conseguiu ir embora. É difícil, né? Agora pergunta para mim se ela voltou para essa igreja novamente. Não. Ela não voltou mais. Porque ela percebeu que os verdadeiros cristãos seriam reconhecidos por amor. E ela conseguiu enxergar que a lei não pode estar acima do amor. Isso Jesus conseguiu fazer ela enxergar, e ela não voltou mais para aquele local. E hoje ela comenta, na época que eu acompanhei esse vídeo, que ela é bem mais feliz servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Amém. Tem irmãos aqui que já sabem qual organização que é essa. Não podemos permitir que o medo e as desculpas ou as convenções nos impeçam de agir com misericórdia. Lembrando que quando o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, os seus perseguidores foram os religiosos. Foram eles. A religião que ignora o próximo é uma sombra sem substância. Agora vamos falar na parte final, a compaixão do samaritano. O samaritano, considerado desprezível pelos judeus, olha só, demonstrou amor prático ao cuidar do homem ferido. Ele viu, parou e agiu, mesmo sabendo que isso poderia ser arriscado para ele. Ele não sabia se em volta ali os salteadores estavam esperando uma próxima vítima. Ele não quis saber. Ele agiu prontamente, com amor, arriscando até sua própria vida. Sua compaixão foi além das barreiras culturais. Aquele homem não era samaritano, ele era um judeu. Então, do samaritano para o judeu, houve compaixão, mas do judeu para o samaritano, houve desprezo. O verdadeiro amor não vê obstáculos, mas oportunidade de servir e fazer a diferença. A compaixão
é a marca do amor que imita o coração de Deus. O pastor já falou aqui que nós, quando resolvemos servir a Jesus, nós somos olhados diferente. Sabia disso, irmãos? Quando a gente está dentro de uma igreja, ali categoricamente, toda quarta, todo sábado, né? Os vizinhos nos reparam. E as cobranças são maiores, tá? Fiquem vocês sabendo. Então, se damos bons exemplos, a gente atrai. Se a gente dá maus exemplos, a gente expulsa. Lembre-se disso. Jesus nos chama a viver uma vida de misericórdia ativa, como Ele demonstrou no passado. Jesus encerra a parábola com uma ordem clara: agir como o samaritano, como ele perguntou lá para os homens da lei: quem foi o próximo? O amor não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta, que reflete a misericórdia de Deus. Devemos responder às necessidades ao nosso redor com ações práticas de amor e compaixão. Fazendo isso, você sempre vai dar bom testemunho. Dando bom testemunho e sendo cristão, você está honrando, magnificando e santificando o nome do Altíssimo. E automaticamente o Altíssimo está te vendo. E aí, Ele estando te vendo, certamente Ele se alegrará. Se alegrando de você, automaticamente você será recompensado. Não falha. E às vezes você corre atrás das bênçãos, não vai precisar. As bênçãos vêm atrás de vocês. Amém, igreja? Amém. O samaritano ultrapassou uma barreira de ódio entre os judeus e samaritanos para ajudar o necessitado. Jesus nos ensina que o amor cristão transcende preconceitos, Jesus ensina, culturais, sociais e religiosos. Examine o seu coração e veja se há barreiras que o impedem de amar como Jesus nos ama. O amor de Cristo quebra, meus irmãos, todas as barreiras e une todos os nossos corações. O samaritano, ele demonstra o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor sacrificial que age. Eu vou falar agora num ponto bem forte, e eu tenho certeza que lá no fundo vocês vão dar razão para o pastor. Sabe qual foi a parte mais difícil do nosso Criador? Do nosso Deus, qual foi a parte mais difícil para Ele? Desde a criação do universo, qual foi a parte mais difícil para Ele? Que mexeu com o nosso Deus, mas mexeu profundamente, que fez a terra tremer, aonde os caixões saíram da terra e se levaram para cima. Os irmãos lembram? Quem lembra, levanta a mão e comenta. A irmã Nice. Microfone, peraí. Aceita, isso. A morte e a crucificação. Exatamente. Olha, meus irmãos, foi difícil para Deus, para o nosso Deus Jeová. É difícil. Foi difícil. Foi tão difícil que Jesus falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Foi a parte mais difícil para o nosso Deus, ver seu filho sendo morto daquele jeito e não poder haver intervenção.
Nenhuma teria que ser finalizada daquele jeito. Então imagine. A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para nos resgatar para a vida eterna. Então esse é o verdadeiro amor que Jesus Cristo falou. O samaritano demonstrou esse tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor sacrificial. Assim como Deus nos amou e resgatou quando estávamos caídos, somos chamados a refletir esse amor. Faça de sua vida, meu irmão, um reflexo do amor a Deus, buscando os feridos e oferecendo a eles cuidados divinos. Se os irmãos tiverem condições, em todos os sentidos da vida de vocês, nós estamos aqui, todos nós, de passagem. Somente isso. Toda a vontade de vocês, tudo que vocês vierem a conquistar, nós, eu, o pastor, tudo vai ficar. O que construímos hoje? Casas. O que nós temos? Carros. Heranças que a gente via deixar. Outros que a gente nem conhece ainda, que nem nasceram, serão donos. E não podemos, e nem poderemos levar exatamente nada. Mas lembre-se, tudo que fazemos aqui, tudo que plantamos aqui, está sendo contado lá em cima, nessa pequena passagem que nós temos aqui nessa terra. Que hoje nós estamos, amanhã não sabemos, mas que possamos usar bem essa pequena passagem que nós estamos aqui, praticando exatamente e exclusivamente o amor ao próximo. E vocês não sabem como lá em cima conta. Vocês não sabem, né? Às vezes a gente acha que tudo que a gente faz de bom ou ruim, o universo lá em cima celestial não acompanha. Nós estamos enganados. Estamos enganados. Vocês lembram que, sai um pouquinho do contexto, mas você lembra quando Jó aqui na terra era um homem abençoado? Lembra quem rodeava Jó? Não aceitava? E aí quando ele se apresentou perante Deus, ali todos estavam se apresentando perante Deus, cada um pegar um papel para desempenhar aqui na terra. Então, meus irmãos, não pense que vocês não estão sendo olhados. Então, sim. E quando praticamos o amor e ajudamos pessoas aqui embaixo, há uma felicidade muito grande no céu. Porque é um ponto a menos para o diabo e 1000 pontos a mais para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando agimos com amor, refletimos o coração de Deus ao nosso mundo. Meus irmãos, a parábola do bom samaritano nos desafia a agir com compaixão, superar preconceitos, refletir o amor de Deus ao próximo. Assim como os samaritanos, somos chamados a viver uma fé prática que transforma vidas. Quem é o próximo em sua vida hoje? Não ignore o chamado de Jesus. Vai e faz da mesma maneira, tendo condições, tendo amor. Às vezes uma palavra, a Bíblia fala que uma palavra bem colocada é que nem maçãs de ouro. Uma palavra salva vidas, meus irmãos. Salva vida, uma palavra bem colocada. Então, que possamos responder a esse chamado com obediência, amor e ações que glorificam ao nosso Deus e o nosso Rei Salvador Jesus. Amém?